Já são 3, ok? 3 perguntas, né? Sua curiosidade, eu queria saber se domina o Corão tanto como domina a Bíblia. Boa curiosidade. Eu disse, ainda sou estudante, estou a estudar convosco. E nem domino também a Bíblia. O que acontece é que as pessoas admiram-nos. E esta admiração eu não coloco como inteligência minha, mas coloco esta admiração como uma forma de Allah me honrar. Por isso que dia após dia faço dua para que Allah continue me usando e continue usando a mais pessoas para o bem do Islã. E tenho aconselhado sempre aos companheiros que cada debate em que a gente faz, nós temos nos reunido e tenho dito assim, cada debate é um debate. Não confie no Abdul Rahman e não confie no Abu Bakr Padre, confie em Allah subhanahu wa ta'ala. O que acontece muitas das vezes é uma inspiração que Allah dá-nos, não é? Allah fala conosco de várias maneiras, né? Então Allah inspira-nos para a gente poder sair-se dessa. Vou dar o exemplo que aconteceu em Lixinga. Há quem veio dar pergunta assim, disse assim, vocês estão a dizer que Jesus não é Deus. Leu Mateus 4:10, vocês leram aqui, disseram que Jesus não é Deus porque ele disse só Deus é que deve se adorar, certo? Certo. Leiam lá Mateus 28, versículo 17. Mateus 28, versículo 17 diz, alguns discípulos adoraram a Jesus. Como é que vocês dizem que Jesus não é Deus, uma vez que ele foi adorado por alguns discípulos? Sheikh Abu Bakr disse, vai lá responder a ele. Eu disse, tudo bem, inshallah, vou tentar ver se consigo responder. Vejam lá, é uma pergunta que, desde que começamos com estes trabalhos, nunca ninguém já nos deu. Mas quando eu lá cheguei, alhamdulillah, Allah inspirou-me. Eu disse assim, olha, a sua Bíblia está a dizer, alguns discípulos adoraram a quem? A Jesus. Se fosse ensinamento de Cristo, todos os discípulos iriam adorar a quem? A Jesus. E tens que perceber em que contexto é que isso aconteceu. Aconteceu quando Jesus, de acordo com a vossa crença, dizem que Jesus morreu e depois ressuscitou. Em vida, Jesus ensinou que tem que se adorar a quantos deuses? Quando ele morre e reaparece aos discípulos, alguns discípulos adoraram a quem? Adoraram a Cristo. E Cristo não fez o quê? Cristo não os proibiu. Os outros não adoraram a Cristo. Resposta. Se de fato Cristo tivesse admitido que ele é Deus e devia ser adorado, devia ter ensinado isso na altura em que ele estava em vida. Agora, só depois de morrer é que alguns adoraram a ele e os outros não o adoraram. Quer dizer que aqueles que o adoraram foram para caminho errado. E aqueles que não o adoraram agiram de forma certa. Porque se ele tivesse ensinado que deve adorar a mim, todos iriam adorar a quem? A Jesus. Sim. Esta é a quarta, vai ser a quinta. Sim. Sim. Ok, 2 grupos. Acho que é um grupo. Sim. Então, os muçulmanos já estão contemplados. Ok. Este é conhecimento de hadith e vou deixar com o Sheikh Abdul Latif para poder responder, inshallah. Sheikh. O programa é seu, Sheikh. Agora está livre para ver. Nós somos estudantes que querem aprender também. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Entrando a resposta à pergunta do irmão, Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Sataftariqu al-yahuda ala 71 firqa, كلهم في النار إلا واحد وستفترق النصارى إلى 72 فرقة كلهم في النار إلا واحد وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد". O Rasul alayhi salatu wasallam disse que os judeus irão se dividir em 71 grupos. Todos eles estarão no Jahannam, excepto um. Os cristãos irão se dividir
em 72 grupos. Todos eles irão no Jahannam, exceto um. E ele disse, e o meu ummah. Quando diz o meu ummah, está a referir o ummah al-Islam. Irá se dividir em 73 grupos. Judeus, quantos grupos? E os outros? E nós, 73. Dos 73, todos vão no Jahannam, excepto um. E perguntaram ao Rasul sallallahu alaihi wasallam, qual é esse grupo que estará salvo? Ele disse, ma ana alayhi wa ashabi. É aquele grupo que eu faço parte e os meus companheiros, que se chama Al-Firqatu Al-Najiyah, Ahl-Sunnah Wal-Jama'ah, que segue Manhaj Al-Salaf Al-Salih. Esse é o grupo de salvação. Então, todo aquele que não segue o caminho do Rasul sallallahu alaihi wasallam, que não segue o caminho dos companheiros do Rasul sallallahu alaihi wasallam, de Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, esse está perdido. E Rasul sallallahu alaihi wasallam ainda disse noutro hadith, que não irá ouvir de mim um judeu ou cristão e ele não acreditar nas minhas palavras, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala irá introduzir a ele onde? No fogo do Jahannam. Então, dentre esses todos, qual é o grupo que vai salvar? É aquele que seguir o Rasul sallallahu alaihi wasallam. E ponto final. Penso que chegou a resposta. Um dos perseguidores, ele foi apanhado por Jesus Cristo. E agora, aqueles que disseram apanhamos Jesus, então voltaram com menos uma pessoa. Então, esse menos uma pessoa, é claro que apareceu com a cara de Jesus. Agora, onde foi Jesus? E por que dizem que morreu? Onde foi o Jesus e por que dizem que morreu? Ok. Bom, esta é uma versão islâmica que diz que Jesus passou por esses momentos todos e ele foi elevado aos céus. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, no capítulo 4, versículo 157 e 158, Allah subhanahu wa ta'ala diz que eles não o mataram e nem o crucificaram, mas sim foi elevado aos céus. Jesus foi elevado vivo. Há uma discussão em torno deste assunto, mas não vamos entrar até lá, porque alguns dizem que a vida, ou seja, este termo vivo quer dizer que Jesus foi levado não, digamos, desta forma como nós estamos a viver, porque se fosse assim, ele teria lá crescido, né? Mas está num estado de sono. Esta é uma digamos, interpretação de alguns conhecedores do Corão. Porque dentro do Corão nós temos o Surah Al-Ma'idah, onde Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar a Isa e ele dirá falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba alayhim. Portanto, esta palavra, ou seja, Jesus irá dizer que quando tu me mataste, tu é que ficaste sob a responsabilidade deles. Então, a palavra matar, os Qadianis, os Ahmadias, aqui provam que Jesus Cristo morreu. Atenção. Este tópico de morte é um tópico de facto, ou seja, um tópico que nós queríamos tentar esclarecer em Lixinga, mas infelizmente não fomos permitidos. É um tópico muito, digamos, importante para que os muçulmanos saibam, não é? Porque nós estamos habituados a conhecer apenas uma linhagem e a termos um conhecimento apenas, mas na verdade existem várias, conforme o Sheikh explicou aqui, que nós estamos divididos em 73 grupos. E os Qadianis é um dos grupos pertencentes ao Islã, ou seja, eles dizem que são muçulmanos e eles acreditam que Jesus morreu, não é? Então, eles usam alguns versículos do Corão para poderem testemunhar, ou seja, carimbar a sua crença, dizerem que de facto Jesus morreu. E uma das provas é esta, quando Jesus dirá no dia de Qiyamah que, olha, oh Allah, quando tu me mataste, tu é que ficaste sob a responsabilidade deles. E depois temos um outro versículo do Corão que os Qadianis utilizam. Qual é este versículo? Diz assim: Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay.
Allah subhanahu wa ta'ala, ainda Jesus em vida, disse para Jesus: Ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Oh Jesus, eu vou te matar e vou te elevar até mim. Eles interpretam assim, de forma literal, não é? Dizendo que aqui Allah está a dizer a Jesus, logo quando ele estava em vida, Allah disse para Jesus que eu vou te matar e depois vou te elevar até mim. Portanto, esta é uma prova que os Qadianis têm dado de que Jesus Cristo fez o quê? Jesus Cristo morreu, né? É um assunto muito delicado. Portanto, quando aparecem outros, os interpretadores dizem que estes termos não têm nada a ver com morte, não é? Estes termos não têm nada a ver com morte. Eles já estão a interpretar de acordo com, ou seja, estão a interpretar na letra, quando na verdade não é isso. Temos dado um exemplo do Surat Yusuf. Surat Yusuf, por exemplo, tem uma palavra ali, Surat Yusuf, estamos a falar do Corão 12, versículo 45, Surat Yusuf, versículo 45. Numa das partes, Allah diz: "Waddakara ba'da umma", a palavra umma. Umma, o que quer dizer para aqueles que conhecem árabe? O que quer dizer umma? Povo, exatamente. Quando na verdade aqui Allah não está a falar de povo, aqui Allah está a falar de tempo agora. Nós temos dado esse exemplo. Olha, aqui a palavra umma fala-se de tempo, enquanto que umma, como no geral, quer dizer povo. Então, a palavra maut, ou seja, quando Isa diz inni mutawaf, ou seja, quando Allah diz inni mutawafika, eu vou te matar, Allah não estava a dizer eu vou te matar. Allah estava a dizer que eu vou pôr termo, vou colocar pausa à sua estada na terra e vou te elevar. Não estava a dizer que eu vou te matar. Não. Portanto, é uma ciência que é preciso que nós todos conheçamos para não cairmos no erro. Agora, vamos à pergunta, senão vamos pensar que estou a vaguear muito. Vamos à pergunta. Nós, como muçulmanos, acreditamos que Jesus Cristo não morreu, mas sim foi elevado aos céus vivo. Foi elevado vivo. Neste momento ele está vivo e voltará. Agora, os cristãos acreditam que Jesus morreu, ok? O Corão fala-nos que eles foram confundidos com uma outra pessoa. Quer dizer, quem morreu é uma outra pessoa. E somos confrontados agora. Quem é esta outra pessoa? Então, nós vamos abrir a Bíblia, Marcos 14, versículo 43 até 50.